Aqui, lista. Então, bom dia quem está aqui comigo. Olá, quem vai assistir a gravação no momento posterior. Essa aula de amamentação, ela está no meu coração. Eu gosto, é um assunto que eu amo falar, então vou começar aqui a partilhar já a apresentação. Espera lá só um minutinho. Aqui, perfeito. Aqui. Então, tá bem. Então, a amamentação, além da técnica, o que é preciso para os primeiros dias com o bebê? A minha ideia com essa apresentação é falar sobre técnica, sim, porque ela é muito importante, ela faz parte da amamentação, é imprescindível que a gente saiba sobre a técnica, mas tem coisas que vão além da técnica e não são ditas. Isso é o pulo do gato. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso nessa aula. Então, o que que nós vamos conversar hoje? A gente vai falar sobre o aleitamento materno exclusivo não é determinado apenas por fatores biológicos, mas também por condições emocionais e socioculturais. Isso parece óbvio quando a gente fala, por exemplo, a gente primeiro, quando numa consulta de amamentação, a gente tem a parte da fisiologia, que ela é muito importante. Então, a gente vai olhar a anatomia da mãe, a anatomia do bebê, as questões do freio, as questões hormonais, a saúde da mãe, tudo isso, o próprio ajuste, o manejo, a pega, tudo isso é mesmo muito importante. Mas tem questões que fogem essa análise que é concreta, que é física. Tem questões que são emocionais e questões que são socioculturais, que têm um peso muito importante quando a gente fala sobre amamentação. E o que, que realmente favorece por um bom começo nos primeiros dias? Se eu pudesse dar apenas uma informação para que vocês tivessem um início mais tranquilo. Então, eu estou grávida, eu quero que a minha amamentação flua de uma forma mais tranquila, mais efetiva. Por onde eu começo, Vanessa? O que eu preciso fazer? Então, o começo, ele está aqui. Pela hora dourada. E a hora dourada, ela tem uma pitada de magia? Será que a hora dourada tem uma pitada de magia? Porque me parece uma questão muito simples. Então, vamos, o que que é a hora dourada? Né? Então, a hora dourada é aquela primeira hora na sequência que o bebê nasce. Então, o bebê nasceu e a gente tem a hora dourada. E por que que ela é tão importante? Por que que ela é tão mágica assim, se é uma coisa mesmo simples? Quando o bebê nasce, colocar o bebê pele a pele com a mãe, deixar o bebê no seu próprio ritmo, fazer esse contato pele a pele. Por que que uma ação tão simples e tão cuidadosa, tão fácil de fazer, né? Porque uh, a mãe não tendo uma questão clínica, o bebê não tem nenhuma questão clínica, por que que a gente não coloca a mãe e bebê pele a pele juntos? O que que acontece nesse momento? Qual que é a magia desse momento? E por que que isso influencia na amamentação, né? Por que que a gente começa a amamentação através da hora do horário? Porque a magia, ela acontece aqui. A magia acontece quando o bebê não é separado da mãe, quando o bebê ele nasce programado para iniciar a amamentação. Ele tem esse instinto. Quando a gente não interrompe esse instinto, que ele já nasce para fazer a busca, tem até um vídeo, se der tempo, eu vou passar ele é muito rapidinho, mas ele é mesmo muito impressionante, que o bebê acaba de nascer, ele é colocado sobre a barriga da mãe, e ele faz os movimentos, ele rasteja até a mama, faz os movimentos, ele tem 9 etapas após o nascimento, do nascimento, o choro, o descanso, a busca,
ele sente o cheiro até mamar e descansar. Então, ele vem programado, ele vem pronto para buscar. O que acontece, né, quando a gente tem uma separação da mãe e do bebê? E aqui, quando a gente fala do pele a pele, logo após, né, nessa hora dourada, que é dar a oportunidade para o bebê mamar nesse momento, quando a gente fala do pele a pele, a gente não está falando bochecha a bochecha. Não é esse movimento da madrasta. A gente quer a magia, a gente quer a fadinha, a gente quer que o bebê seja pronto. Então, a amamentação, e aí existem inúmeros estudos que já comprovam que a amamentação ela é muito mais fluida, ela acaba sendo mais prolongada, por quê? Porque os instintos do bebê são acionados, ele faz a primeira mamada já nessa primeira hora dourada, a gente oferece a oportunidade para o bebê fazer a mamada nessa primeira hora, e a partir daí ele só vai aprimorar, e aí a gente vai entrar com a técnica, tá? Então, nesse primeiro momento, o bebê nasceu, coloquei o bebê sobre a mama, coloquei ali no colo, pele a pele, para ele sentir o cheiro, começar a fazer a movimentação de busca e a primeira mamada, eu não vou interferir. Então, assim, a gente não vai ajustar a pega, não vai colocar o bebê de uma forma. Opa, desculpa, voltou aqui. Não vou colocar, a gente não vai colocar o bebê de uma forma abrupta, a gente não vai forçar nada, a gente vai permitir que o bebê tenha a oportunidade de mamar, tá? Então, esse é o objetivo. Então, ele fazendo essa hora dourada, o que acontece quando a gente interrompe esse mecanismo que o bebê vem pronto? Né? Então, o que acontece nesse momento? Tá. Então, por que é importante? Depois eu falo o que acontece, mas por que é importante a hora dourada na primeira hora de vida do bebê? O bebê chora menos, ele estabiliza e permite dedicar mais energia para mamar. Ele regula a temperatura, envolve mecanismos interativos da mãe e do bebê. Então, ao próprio calor da mãe regula a temperatura do bebê. Diminui o estresse do nascimento, estimula os reflexos de forma natural e leva à amamentação. Então, é um grande facilitador da amamentação. Ele promove que o bebê encontre a mama e comece a mamar. Ajuda o bebê a coordenar os 5 sentidos: a audição, o tato, a visão, o olfato e o paladar. E o bebê adormece tranquilo, e, além de programar a microbiota do bebê e o volume de leite da mãe. Uma questão muito, muito importante. Após o nascimento, quando a gente tem essa primeira hora de vida, a mãe está num pico de ocitocina. A ocitocina, ela faz a contração do útero, mas ela também faz a ejeção de leite. Então, a gente tem o maior volume de colostro, do que o colostro é secretado nessa primeira hora de vida do bebê. Então, é um facilitador. Esse primeiro olhar da mãe para o bebê, que chama imprint, que é quando o bebê é colocado ali no colo da mãe, e ele tem esse primeiro olhar também faz com que tenha uma descarga muito grande de ocitocina e um volume muito maior de colostro, o que facilita a vida do bebê. Então, ele tem um volume maior, ele já nasce com reflexo de sucção, e aí a amamentação ela já começa de uma forma mais natural e efetiva. Vanessa, isso vai garantir que eu não tenha perrengue depois, que eu não tenha dor? Não, nada garante nada, mas isso vai garantir com que esse bebê ele seja estimulado e ele entenda que ali é o lugar que ele tem que se alimentar, ele comece a aprender a fazer essa transição de dentro do útero, fora do útero, e é um começo muito mais natural e efetivo, tá? É simples. Então, assim, o que vocês precisam fazer? Colocar no plano de parto, entender, né, que o quanto isso afeta, o quanto a hora dourada afeta na amamentação e colocar no plano de parto, tá, de vocês. Isso, conversar com a equipe, conversar com as pessoas que vocês
que vão apoiar no momento do parto, porque isso realmente é muito importante, faz muita diferença, tá? Vanessa, foi por um acaso, eu tive, vou ter cesariana, ou por opção, ou por alguma questão. É possível conversar com a equipe para também fazer a hora dourada mesmo na cesariana, tá? Isso é importante que a gente saiba. A natureza, ela é perfeita. Ela é mesmo muito perfeita. O bebê bem preparado, a mãe está preparada e o parto também tem interferência quando a gente fala sobre amamentação. O bebê, o instinto do bebê mais apurado, aliás, o sentido do bebê, desculpa, o sentido do bebê mais apurado na hora do nascimento é o olfato. Então, ele sente quando o bebê nasce, sabe aquelas glândulas que tem em volta do mamilo? Tem umas glândulas, umas bolinhas pequeninas que estão em volta do mamilo. Quando o bebê nasce, deixa eu só admitir aqui. Ok. Quando o bebê nasce, a mãe tem aquelas glândulas, elas secretam um cheiro muito característico que serve como um direcionamento para o bebê. E tem um estudo que eu também achei muito incrível, que o bebê ele consegue reconhecer a mãe pelo próprio cheiro, pelo cheiro, tá? Então eu achei muito interessante. Então o olfato ele já vem apurado para que o bebê encontre a mama, que ele comece a amamentação. Um outro fator interessante é que a partir do nascimento, o bebê tem mais interesse por contrastes e círculos. Não sei se vocês já repararam que durante a gravidez, a ela fica maior, então ela aumenta de tamanho e ela também fica escurecida. Por quê? Porque o bebê precisa de contraste, é como se fosse um alvo que ele tem que buscar, tá? Então, o próprio corpo da mãe já faz essa preparação para facilitar com que o bebê encontre a mama. Ele também nasce com um reflexo de sucção e um reflexo de busca. Então, se a gente tocar na bochecha do bebê, a gente vai. Se a gente tocar na bochecha do bebê, ele vai fazer essa busca, ele vai virar a cabecinha do lado, vai virar a cabeça do outro. Se ele tocar alguma coisa na boca dele, ele vai começar a sucção. Então, esses são os reflexos que o bebê já nasce pronto para mamar. E no caso da mãe, a mudança da areola, né? Então ela escurece, fica maior. A mudança da cor, então ela tem esse contraste. A própria linha alba, que é aquela linha da barriga. O pico de ocitocina no pós-parto, que faz com que tenha uma ejeção maior. Então, o bebê vem preparado, a mãe vem preparado, e o que a gente precisa, neste momento, da oportunidade de não interferir na natureza, tá? Então, quanto menos a gente atrapalhar, melhor. O melhor é que a gente consiga, independente da via de parto, colocar esse bebê no colo da mãe, colocar ali sem ele peladinho, a mãe também tapada, que ele sinta o cheiro, que ele se regule, que ele regule a temperatura, para que esse início seja o mais tranquilo possível, tá? E para que a amamentação flua. E o que acontece quando o bebê ele está aliás, eu vou falar só uma coisa antes de falar sobre a questão do comportamento do recém-nascido em relação ao pele a pele. A primeira questão é, Vanessa, eu não consegui fazer o pele a pele por alguma intercorrência ou por alguma coisa que aconteceu. Não consegui fazer o pele a pele. E agora? Eu prejudiquei esse início, eu prejudiquei, o que eu faço? Então, sempre quando não é possível, por algum motivo, por exemplo, às vezes o bebê é prematuro, naquele momento, ou precisa de algum atendimento, não foi possível, que são casos muito raros, o que é possível? A gente vai fazer esse contato, a gente vai retomar esse contato instintivo de tirar a roupinha do bebê e tirar a roupa da mãe, colocar ele perto do seio, sempre que possível.
Assim que, olha, não foi possível no primeiro dia, vamos fazer no segundo dia. O importante é que a gente acione esses instintos do bebê, que a gente volte essa programação dele para ele entender que é ali que ele precisa buscar a mama, fazer a sucção, iniciar a amamentação. É muito mais simples na primeira hora de vida? Sim, mas é possível com, ah, com o pele a pele a gente voltar e fazer esse contato e acionar novamente esses instintos do bebê. Por quê? Quando ele está ali no colo, quando ele está sentindo calor, ouvindo os batimentos cardíacos da mãe ou do pai também, ele se sente seguro, ele sente o cheiro do leite também, ele fica mais ativo, ele abre os olhos. Então, o bebê ele está no habitat dele, ele está se sentindo confortável, ele está se sentindo seguro. Então, ele vai procurar, ele vai fazer as mamadas com mais frequência. Isso a gente utiliza também bastante esse contato pele a pele quando o bebê é muito sonolento. Se o bebê é muito sonolento, não está ganhando peso, a gente vai entender lá o que está acontecendo em relação à PEG, a transferência de leite, mas se é um bebê que está fazendo intervalos muito longos nos primeiros dias, a gente precisa deixá-lo ele próximo da pele, próximo da mãe. Tá? Quando o recém-nascido ele é separado da mãe, quando ele está no bercinho, ou quando ele está que ele não está ali no contato com a mãe, com o cheiro, com o ambiente que é acolhedor e familiar para ele, ele sente medo, ele se desconecta, ele fecha os olhos e fica mais sonolento. Então, eu brinco que alguns bebês, eles entram em modo de proteção de tela. Então, eles assim, olha, não sei bem, é como é uma proteção da evolução, uma proteção da espécie. Eu não sei o que está ao meu redor, então eu vou ficar bem quietinho para que não venha nenhum predador, tá? Então, ele vai ali se proteger e aí vai espaçar mais as mamadas, e quando ele vai para a mama, ele já vai muito irritado, já vai desorganizado. Então, o ideal é que a gente tenha ali esse contato no início, e esse contato pele a pele, quando a mãe for descansar, ele pode ser feito com o pai, tá? Então, o pai tira a camisa, deixa o bebê peladinho também, coloca ali um pano entre os dois, né? Então, se tiver calor, não, mas se tiver um tempo mais fresquinho, pode. Mas que ele se regule, e isso também faz aumentar a ocitocina do pai, que melhora imenso a relação de pai e bebê. Tá? Isso é mesmo muito interessante. Existem alguns estudos do Niels Bergman que falam sobre isso. Aqui tem o vídeo, depois eu vou passar para vocês, que é o vídeo no finalzinho eu passo, que é o vídeo do bebê que acabou de nascer, já faz a primeira mamada, que é bem, bem, bem interessante. Então, esse é o melhor início que o bebê pode ter quando a gente fala sobre amamentação. Quando a gente fala de amamentação, então, é o contato pele a pele para que ele tenha todos os instintos dele ativados para que ele faça o que ele veio fazer, que ele está preparado para fazer. Mas a amamentação ela tem um aspecto muito maior, que aqui a gente vai entrar um pouco do além da técnica, tá? E como que a gente se prepara, né, para amamentar com mais presença e menos cobrança? Aqui tem um ponto que este ponto é pouco falado, mas ele é mesmo muito importante. Que a amamentação, ela não começa só ali nessa hora ali da hora dourada, que é mesmo muito importante. Ela não começa ali a partir do parto do bebê, a partir da chegada do nosso filho. Ela começa na nossa vida. E aí aqui eu tenho algumas questões para que a gente possa refletir, porque isso pode interferir de uma maneira muito sutil ou de uma maneira muito velada no processo da amamentação. Então, qual que é a sua história de amamentação? Você foi amamentada? Qual que é a relação que você tem com o seu próprio corpo? A sua família? Como que funciona? Você cresceu num ambiente que as pessoas
eram amamentados, cresceu num ambiente ou que, de repente, a gente ouve muito algumas famílias falando assim, nossa, aqui na nossa casa a gente não tem leite, ninguém conseguiu amamentar. Será mesmo que ninguém tem leite? Será que não foi falta de apoio, de técnica? O que será que aconteceu? Porque quando a mãe está lá com o bebê recém-nascido, e ela tem alguma dúvida em relação à produção dela, e as mulheres que estão em volta dessa mãe tiveram uma experiência ruim de amamentação, isso vai reforçar para que entre a fórmula, entre a mamadeira, que as coisas e o desfecho acaba sendo o mesmo. Se a gente tem uma família que está mais fortalecida e que tem uma experiência boa com a amamentação, frente a alguma dificuldade, isso pode ser visto de uma outra maneira, pode ser superado de uma outra maneira. Isso é mesmo muito importante. Um outro item também que é muito importante a gente avaliar é a motivação pessoal. Porque, assim, nem toda mãe tem o desejo de amamentar. Isso, às vezes, não é fácil de admitir na nossa sociedade. Porque a mãe, ela vai ser julgada se ela amamentar, se ela amamentar muito tempo, se ela amamentar na rua, mas ela também vai ser julgada se ela não quiser amamentar. E às vezes isso também não está muito claro para a mãe. Ela pode ter uma hipersensibilidade, ela pode ter tido uma experiência traumática no passado, ela pode ter alguma questão com o próprio corpo. E aí, quando a gente trabalha essas questões antes do bebê chegar, isso é mesmo muito importante. Tá? Então, a gente pensar como que é a nossa relação, qual que é o meu desejo, qual que é a motivação, isso é importante, porque se eu quero amamentar e se eu consigo amamentar, se eu já tenho essa motivação, se eu consigo, ele é um fator protetivo para depressão perinatal, da depressão pós-parto, tá? Então ele tem esse fator que é mesmo importante. Um outro aspecto é o apoio do profissional de saúde. Então, a gente sai, é como se fosse uma esfera. A gente tem as questões individuais, as questões familiares, as questões da comunidade e dos profissionais. Isso também interfere. Então, o que a gente tem de estudos hoje, que a melhor combinação quando a gente fala de apoio em amamentação é informação de qualidade sobre o que é esperado da amamentação, sobre técnica, sobre tudo isso que vocês estão vendo no dia a dia, mais o apoio no pós de um profissional de saúde que tenha conhecimento efetivo de amamentação, que vá conseguir fazer esses ajustes junto com você ali presencialmente. Então, essa combinação de informação na gravidez e apoio no pós é perfeita para a continuidade da amamentação. Porque só informação sem apoio pode ser que flua muito bem, mas quando surge a dificuldade, o melhor que seja resolvida com apoio, tá? E a rede de apoio familiar, que também tem um peso gigantesco, principalmente os avós, né? E principalmente o companheiro ou companheira. E aqui eu faço uma ressalva que é muito importante. Mesmo que a pessoa, o companheiro ou companheira, esteja alinhado com os desejos da mulher, e aqui a gente fala muito da introdução dos bicos, né, do uso da mamadeira, da chupeta, então a gente vê, é muito comum os avós chegarem e falarem assim, mas dá uma chupeta para esse menino, né? Por que não dá uma mamadeira para dormir melhor? Esse menino tem fome. Esse julgamento ele tem um peso muito grande. No caso dos companheiros, o que eu percebo é que não é nem essa questão. Geralmente, eles estão muito alinhados ao desejo da mãe. Então, eles estão muito ajustados. Mas quando essa pessoa vê a mulher passando por dor, por sofrimento ou por privação de sono, ele pode se sentir aflito, de querer tentar ajudar de alguma forma. Eu falo, eu preciso resolver isso de alguma forma, sabe? E isso acaba tendo um peso importante. Então, às vezes, em consulta, eu percebo muito que às vezes o companheiro fala assim: eu só quero que isso acabe para que ela fique bem.
né? Então, eu não quero mais vê-la chorando durante a amamentação, eu não quero que ela passe por isso. Então, talvez seja melhor interromper a amamentação, mas esse não é o desejo da mãe, tá? Então, a gente fala, então, a gente vai ajustar para que ela tenha a melhor experiência possível. Mas interromper a amamentação nem sempre é o melhor caminho, por mais que na cabeça deles, às vezes, esse seja um caminho mais viável, né? E a gente tem que conversar com eles para mostrar que existe sim outros caminhos, tá? E os fatores que dificultam? Então, a ansiedade e a percepção de pouca produção de leite. Esse é um fator. Aqui a gente tem dois fatores das maiores causas de desmame. A primeira causa de desmame é a dor, então, fissura, a pega incorreta, alteração do freio do bebê. Então, quando a mãe ela tem dor efetivamente, isso é a primeira causa de desmame, então isso a gente tem que corrigir. E a segunda causa é a sensação, a percepção de que tem pouco leite. Então, o comportamento do bebê é um bebê mais agitado, um bebê que vai muitas vezes da mama, que deixa a mãe insegura por algum motivo, de que ela não tem o leite suficiente, e aí a mãe, a ansiedade sobe. Quando a ansiedade sobe, a gente tem mais adrenalina, mais cortisol no corpo, e a gente tem menos ocitocina, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é um hormônio mesmo muito importante na amamentação. Então, aqui a falta de apoio e de orientação adequada também. Então, quando a mãe não tem uma rede de apoio, ela vai ficar mais cansada e o cansaço aumenta a percepção de dor, aumenta a percepção de as coisas têm um peso muito maior. Então, a gente tem que fazer um plano pós-parto, um plano de alimentação, um plano tentar deixar algumas coisas organizadas. Isso é muito importante. E as influências sociais e familiares contrárias, que eu já disse um pouquinho no anterior. Então, quando elas podem, ela tem um peso muito positivo, quando elas estão ali a favor da amamentação e do desejo da mãe, mas pode ter um peso muito complicado, né, muito negativo, quando elas são contrárias ao desejo da mãe. A última coisa que ela precisa é de pessoas dizendo que as coisas não estão funcionando e ser julgada por isso, né? Então, a gente tem que apoiar nesse sentido. Mas essa parte das dificuldades ela não é tão novidade, né? Então, a gente já vê isso na prática com muita frequência e eu tenho até depois um manual, um manual super interessante, que é o manual pros avós. Então, assim, sim, vocês podem ajudar, mas como que vocês podem ajudar, né? Então, às vezes a gente tem que contar para os avós como que eles podem ajudar, porque às vezes eles querem ajudar do jeito deles e não é a ajuda que os pais precisam, né? Então, toda ajuda é bem-vinda, nem toda, né? Então, a gente pode orientar o que a gente precisa de ajuda nesse momento. E por que a tensão e a ansiedade podem dificultar mesmo quando a técnica está correta? Então, deixa eu pôr isso pra cá. Quando o bebê tem uma boa pega, vocês já ouviram falar em algum momento que, falando assim, a mãe, um relato ou alguma coisa na internet, por exemplo, nossa, eu recebi uma notícia ou passei por uma situação muito desgastante, ou algo que foi muito complicado, e meu leite secou de repente. Vocês já ouviram alguma coisa nesse sentido ou não? Porque às vezes a gente ouve alguns relatos assim. Isso, na verdade, o leite ele não seca de repente, tá? A produção do leite ela não cessa de uma hora para outra. Então, o leite ele começa a ser produzido, o colostro ele começa a ser produzido ali na 20ª semana de vida, na 20ª semana de gestação do bebê, após o nascimento. Depois, lá que a gente tem a lactogênese 2, que é a descida do leite, né, a pojadura, aí ele começa a ser produzido, ele começa a ser excretado conforme a produção, então tem o colostro nos primeiros dias, depois tem a descida do leite,
e a demanda ela é controlada pela sucção do bebê. Quanto mais o bebê mama, mais a produção aumenta. Tá? Quanto menos o bebê, quanto menos extração tiver, menor a produção. Isso é regulado dessa maneira. Só que o que faz? Então, a prolactina ajuda na produção, é um hormônio da produção, muito simples, assim, muito resumidamente, mas a ocitocina que faz a contração e a ejeção do leite. E quando a gente está nervosa, quando a gente está estressada, quando a gente sobe a adrenalina, a ocitocina cai. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? A gente precisa relaxar. Tá? Nossa, Vanessa, como é que eu vou relaxar tendo que eu estou achando que eu não tenho leite, eu tenho um bebê chorando, eu estou no baby blues, meu humor está oscilando. A gente vai encontrar algumas técnicas e eu vou passar algumas coisas para vocês que vai além da técnica de manejo da amamentação, tá? Isso que é importante. Então, é importante a gente saber que esse mecanismo existe, que a ocitocina tem esse papel, né, que é importante. E isso, não sei se vocês lembram da outra aula, quando a gente fala do hipnoparto, que a gente tem aquele circuito de medo, tensão, dor, que foi muito estudado quando a gente fala sobre o parto. E o medo, ele aumenta a adrenalina vai aumentar, né? Então, quando a gente tem, vamos supor, uma mãe que sente dor, a amamentação, ela tá lá com os mamilos, não estão tão machucados, ela sente dor. Então, quando ela vai amamentar, ela já tem uma tensão corporal. Ela já eleva os ombros, ela tem a mandíbula rígida, a respiração fica mais curta. Isso faz com que a gente diminua a nossa ocitocina, nossa adrenalina. Eu estou com medo, eu estou com dor, né? Eu não consigo relaxar naquele momento. A redução da ocitocina, a ocitocina é que faz a ejeção do leite, então ela fica em estado de alerta, tem medo, pressa, a sensação de estar sendo observada. Isso também é muito super interessante, vamos supor. Se eu pegar uma bomba de extração de leite e oferecer, né? Então, lá no pós-parto, e eu peguei uma bomba, lá passada uma semana, já teve a descida do leite e tudo. E eu falo assim, oh, deixa eu ver por que não está carregando aqui. Aí, pronto. E falar assim, se eu peguei a bomba e falar assim, olha, eu vou colocar essa bomba e a gente vai ver o quanto de leite você consegue tirar. Colocar uma meta, um objetivo, ficar ali pressionando essa mãe. Dificilmente vai sair uma gota de leite. Só porque ela tá tensa, ela não vai ter ejeção, tá? E aí, o que eu percebo muito, vamos supor, em consulta, também isso é muito comum. Às vezes a gente precisa extrair o leite por algum motivo, e aí a gente coloca a bomba e eu começo a conversar, e a gente fala sobre o bebê, e eu falo, olha, não olhe para a bomba, e a mãe vai relaxando, e aí tem um reflexo de ocitocina e o leite começa a fluir. E quando o leite começa a fluir, ela fala, nossa, né? Até porque tem uma sensação, né, de bem-estar também no corpo. Então, na amamentação é a mesma coisa. Então, a redução da ocitocina bloqueia a injeção do leite. Então, mesmo tendo produção, não tem injeção. Aí a mãe fica com a sensação de que ela não tem o leite suficiente. E quando diminui o fluxo, o bebê fica mais agitado, a sucção fica mais desorganizada, a pega fica mais dolorosa. E aí entra algumas questões, o medo de não dar conta, experiências anteriores, dor antecipada, ambiente pouco seguro, excesso de instruções contraditórias. Então, às vezes, também isso é uma coisa muito comum, de cada profissional fala uma coisa diferente, às vezes a mãe fala, olha, eu não sei por onde eu começo, né? Então, isso é bem complicado. Então, a gente tem que fazer um caminho contrário, né? Para que a mãe fique mais tranquila, o bebê fique tranquilo, o leite, a gente tem ocitocina, o leite, a gente faça uma pega adequada, né? Tem essa técnica para que o bebê não pegue só na pontinha do mamilo também. E como é que a gente vai quebrar esse ciclo?
Então, a gente vai quebrar esse ciclo de algumas formas. A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Então, a gente pode ter, sim, uma respiração consciente antes de oferecer o peito, antes de iniciar a mama. Então, a gente oxigena, né? A gente para um pouco, a gente centra, a gente se oxigena. A gente faz uma pausa real antes da mamada. Às vezes, isso tudo é muito no automático nos primeiros dias. Um ambiente protegido, com menos estímulos, né? Então, um ambiente mais tranquilo. Uma linguagem interna mais segura. Então, eu posso parar, eu posso respirar, meu corpo sabe nutrir. Então, se vocês lembram das afirmações positivas para o parto, a gente também trabalha com afirmações positivas para a amamentação. Isso é importante, a gente saber que o nosso corpo está preparado, a gente saber que a gente é capaz de nutrir, a gente ter essa certeza, ter né, essa segurança de que as coisas vão correr bem. E quando a mãe relaxa, o corpo responde o toque, o apoio emocional, a presença, tá? Sem correção excessiva. Então, são coisas que a gente pode ter. Quanto mais tranquilidade a gente tiver na amamentação, nesse início da amamentação, mais fácil fluir. E aí eu percebo, deixa eu por aqui, que, por exemplo, uma coisa também que é interessante, às vezes, por exemplo, eu chego na casa durante a amamentação, a mãe está com dor, não está bem, está estressada, né? E aí a gente faz o ajuste, né? Faz o ajuste, o bebê já vai, a gente coloca o bebê mais calmo na mama, a gente faz o ajuste, e a ocitocina vem e a mamada começa a fluir com mais tranquilidade. A gente ouve, às vezes, até deglutição do bebê. Com o fluxo maior, o bebê não precisa fazer tanta força, a mamada está mais, é uma pega profunda, a mãe está mais tranquila e as coisas fluem com mais facilidade. Mas isso não é porque eu estou ali, é porque a mãe conseguiu se organizar também e fazer de uma forma mais tranquila, e a ideia é que ela consiga repetir isso em outros momentos. Porque se o bebê já vem chorando a mama, ele está irritado, desorganizado, a mãe está estressada, o fluxo já não responde da mesma forma, o bebê usa mais força do que precisa. Isso, a gente tem que quebrar esse ciclo, tá? A gente tem que tentar chegar o mais tranquila possível. Falar, Vanessa, para você é fácil, né? Agora que está na consulta, né? Que está lá do outro lado, mas eu já passei por isso, tá? Eu já passei, já tive desse lado aí com o bebê já há bastante tempo, mas eu já tive, né, com muitas dúvidas, com muitos questionamentos, e o que eu posso te dizer é que o ideal é que vocês tenham realmente alguém que vocês possam partilhar isso, possam contar, que isso faz muita diferença, tá? E para amamentar é necessário, né? Então, assim, o que é preciso quando a gente fala na amamentação? Beleza, eu preciso de bomba, eu preciso de apetrecho, eu preciso de intermediário, de silicone. Não, assim, para amamentar é necessário a mãe, o bebê e muito apoio. É isso que é preciso. Todo o resto a gente só vai utilizar se for a necessidade para o seu caso, tá? Então, não existe uma lista, não existe algo que seja, eu preciso comprar aquela pomada, eu preciso comprar aquela almofada. Eu digo, às vezes, assim, que até a própria almofada, às vezes, a gente utiliza outros recursos para chegar melhor à anatomia da mãe do que uma determinada almofada, tá? Então, tudo é possível se ajustar dentro desse processo da amamentação. E aí, o mais importante é que a mãe realmente tenha a mãe, o bebê e o apoio necessário para organizar tudo isso. E antes de encerrar, eu quero que você pense em uma cena, tá? Que você relaxe um pouco. Eu já estou mesmo encerrando. E agora eu quero que você faça um exercício muito rápido, muito breve comigo, para a gente fechar essa aula e abrir também um pouquinho para dúvidas, se vocês tiverem alguma questão. Então, eu quero que vocês respirem fundo
uma boa respirada e que vocês só ouçam, né? Que eu quero que você imagine agora com seu bebê nos braços, o ambiente quieto ou nem tão quieto assim, mas pela primeira vez você não está em alerta. Seu corpo não está rígido, a sua respiração não está presa. Você não está tentando lembrar de alguém ou que alguém mandou fazer algo. Você está ali, presente. Porque a verdade é essa que quase ninguém te disse. O corpo da mãe sabe. E o que atrapalha é o medo, a cobrança e a sensação de estar sendo observada. Quando o corpo entra em defesa, o leite trava. Não porque você falhou, mas porque entendeu que não é seguro relaxar. E isso não se resolve só com a técnica. Se resolve quando a mãe se sente segura. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês de segurança, de relaxamento, de técnica, e que vocês tivessem esse cheirinho de bebê, sabe? Essa sensação gostosa, que é isso que faz com que a gente consiga relaxar. E assim, quando a gente não consegue relaxar dentro desse ambiente, a gente pode usar algumas ferramentas. E aí eu vou falar muito rapidamente também para vocês. Deixa eu só colocar aqui. Que dentro do guia do Respire e Nasce, porque assim, a informação ela não muda o estado interno. Então, a gente saber o que precisa não significa que a gente vai praticar. E muitas vezes a gente precisa de treino, precisa de espaço, né? A gente precisa ali onde o corpo possa abaixar a guarda, né? E aí, no Respire e Nasce, a gente tem um módulo, os capítulos que são específicos para o nascimento, que são as respirações, as técnicas, as visualizações, e tem um para amamentação, que tem um áudio guiado, e também algumas técnicas em relação à amamentação, para a gente poder relaxar um pouco mais nosso corpo nesse momento. Se fizer sentido para você, vai ser super bem-vinda. Eu vou deixar aqui o link. Você pode acessar e fazer no seu tempo, com calma e com tranquilidade. Mas também, se nesse momento não fizer sentido, aproveite todo o conhecimento, todo o conteúdo para respirar, para entender, para fazer parte, para chegar nesse momento da amamentação com mais tranquilidade, tá? E quem ainda não me conhece, eu vou falar só rapidamente também. Então, essa sou eu aqui no colo da minha mãe. Eu saí com lá nos anos 80 com uma receita de fórmula e fui desmamada muito brevemente. Então, a minha história da amamentação começou de uma forma bem equivocada, bem complicada e muito parecida com a maior parte das pessoas que eu conheço dessa década aí dos anos 80. Eu construí uma nova história com meu pequenininho aqui, meu apaixonadinho, nesse primeiro olhar, fiz o pele a pele, as coisas aconteceram, sim, tive muitas dúvidas, tive questionamentos, a amamentação fluiu de uma forma bastante exigente, mas com uma história e uma jornada que foi até os 3 anos muito bonita, um vínculo que foi muito interessante e que se tornou uma paixão. A partir do momento que eu me apaixonei pela amamentação, eu comecei a estudei para a certificação de BCLC e também a instrutora de hypnobirthing, né, do parto sem medo, e descobri que as técnicas que são utilizadas para o parto sem medo também podem ser utilizadas para amamentação, e isso abriu um mundo maravilhoso na minha cabeça, que agora eu quero que todas as pessoas consigam utilizar as ferramentas e tenham uma experiência de parto, uma experiência de amamentação positiva. E eu desejo uma excelente hora para você que está aí, está gravidinha, está esperando que você tenha muito conhecimento, muito aprendizado, muita apresentação, né, que tenha esse acompanhamento, mas que tenha apoio, tá? Que tenha
não só a informação, mas que consiga colocar em prática para que você se sinta segura e apoiada. Vou parar só de partilhar aqui um pouquinho. Ok. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu possa. Ah, e a palavra para. Eu vou mandar para a Fran e para a Isabela, mas me mandem no WhatsApp a palavra amamentação. E aí eu já mando o checklist na sequência, já mando o checklist para saber se o bebê está mamando o suficiente. É um passo a passo que a gente consegue, né, seguir. Tem um número de fraldas que é esperado por dia, tá bem bacana. Então, eu mandei a palavra amamentação lá no meu WhatsApp, eu já mando o checklist na sequência. Quem assistir a gravação também pode mandar. E eu queria só saber se vocês têm alguma dúvida. E eu posso fazer depois mais aulas e aí falar só da técnica. A gente pode chegar num outro momento para falar só da técnica também, porque aqui a ideia é perceber que a técnica é imprescindível. A gente tem sim que ver como é que é a pega profunda, como é que eu posiciono o bebê, né? Tem que ver, perceber tudo isso, mas que tem coisas que vão além. Tem coisas que, essas coisas, essas nuances que eu falei sobre a gente se conhecer e entender onde a gente está culturalmente faz muita diferença. Dúvidas, meninas? Eu vou só parar aqui a gravação.